שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן. Olá a todos, obrigada por estarem conosco na série Nova Vida, estar aqui com o Dr. Leitman. A todos, olá, Nitsa Matsos. Nós queremos falar com o Dr. Leitman acerca do desenvolvimento da consciência humana. Falamos das gerações, ao longo das gerações, principalmente o que nos espera o futuro. Continuem conosco e vamos começar com Nitsa. Sim, a consciência da pessoa, a percepção do mundo, da vida, isso é um tema muito emocionante, porque afinal de contas, o ser humano, tudo que tem que ver com o nosso desenvolvimento ao longo de toda a história é algo que gera intriga e há todos os tipos de teses, hipóteses acerca de como as pessoas desenvolvem. E uma das revoluções maiores que houve com respeito a esse tema, que gerou algo novo completamente, é precisamente sobre a consciência humana. Porque isto influencia tanto o ser humano e ter a possibilidade de estar em relação com outras pessoas, de comunicar-se, de ter um sistema geral de crenças, de acordos, perspectivas similares e diferentes, perspectiva, por exemplo, sobre o benefício do dinheiro, quer dizer, todo tipo de histórias que podem compartilhar os seres humanos. E assim como se organiza todo mundo, então, logo, outra revolução, essa foi a primeira, e logo a revolução agrícola, que inclui supostamente a crianças, a crença de animais, cultivos, e com relação também à era científica que permitiu as pessoas a terem outra perspectiva. E hoje eu queria saber a respeito desse tema que é tão emocionante, saber do seu ponto de vista e da sabedoria da Kabbalah, como a Kabbalah vê esse processo de desenvolvimento da consciência das pessoas. O Rav Leitman. Bom, pela ciência da Kabbalah, essa sabedoria recebe tudo na realidade com um desejo de receber, desejo de satisfação. E digamos que o desejo virtual para que compreenda a nossa geração. Então, esse desejo constrói sobre si mesmo todo tipo de formas materiais. O desejo pequeno se pode ver refletido, por exemplo, em nível da natureza, que é o animado. E isso inclui desde os átomos, as moléculas, elétrons, prótons, todas as partículas pequenas, tudo está organizado entre si, baseado nesse desejo de receber da matéria, até algum nível mais desenvolvido. E dependendo disso, há todo tipo de materiais que já se manifestam como a relatividade, efeitos específicos desse tipo. E há uma complexidade maior. E isso no nível inanimado, e logo em nível vegetal. E nós falamos sobre a Kabbalah e não sobre a ciência, qual foi esse salto da matéria morta até a matéria viva, e que é um programa interno de desenvolvimento, se convertendo numa célula viva. E esse mesmo desejo de receber que internamente nos leva a evoluir. E é uma matéria que surge assim, que recebe uma melhora tão grande e especial, que começa por si mesmo a desenvolver-se e a criar sistemas, estruturas. E quando recebe essa retroalimentação interna, vai se organizando de tal forma que por si mesmo começa a entender como está organizado e que é parte da força superior, que o desenvolve
E esse elemento se desenvolve por si mesmo também. Isso enquanto ao nível primeiro inanimado e logo vegetal, e todo o sistema vem do inanimado, e isso é através do programa que o ativa, que vai desenvolvendo-se de forma paulatina. E assim chegamos ao nível da pessoa, do ser humano. E tal como foi mencionado, interpreta a natureza. De acordo à natureza, nós somos animais. E se não desenvolvermos por meio das forças da natureza, inanimado, vegetal, animado e falante, nós fazemos parte do nível animal, porque devido que ainda temos internamente a força da criatividade, essa força chega a nós, porque queremos assemelhar-nos à natureza, à divindade, o oculto. Então, essa força para assemelhar-nos a isto, a ser como a natureza, o Elohim, e tomar dessa força exemplo e construir-nos por nós mesmos, então vamos descobrir que temos essa possibilidade de poder adicionar e corrigir, digamos. E a natureza nos permite fazer isso. Aí temos um campo livre onde nós podemos fazer algo. E então podemos assim nos desenvolvermos. Quando a pessoa vê que é um animal, que unicamente se conforma com a comida, ou as frutas que estão nas árvores, ou com ou que corre atrás de outro animal para matá-lo. Em vez disso, desenvolve já essa possibilidade de proteger-se do fogo e ter uma casa, um teto, ou antigamente uma caverna, e ocupar-se de algo, de alimentos, ao ponto que desenvolve a agricultura. Então a pessoa tem que buscar algo da natureza, senão que ao contrário, pode aproximar a natureza a si mesmo, e assim começa a aproximar os animais também e os converte em animais de cria, como todas as vacas, as galinhas. E em troca, essa relação dessa forma da natureza. E todas essas formas são e se originam da natureza, tal como estão em seu estado natural, mas nós não utilizamos. Não é que a pessoa unicamente toma da natureza o que necessita e cria. Isso o converte em uma forma de alimentar-se que está a seu lado no momento que necessita, está à mão. E se dentro disso pode desenvolver-se também, expandir-se. E começa dentro disso a chegar a um estado, inclusive que tem coisas extras. Em vegetais, frutas em abundância e inclusive sobra. E logo, isto é um produto que pode vender, trocar e converter isso a dinheiro. Então começa a preocupar-se a ter um inventário de tudo isso. E das escrituras e toda a humanidade, todo esse desejo egoísta cresce todo o tempo. E isso faz com que toda a humanidade receba todo tipo de possibilidades para evoluir. E isso através de gerações até a nossa época também. Assim, sempre o mesmo método, a mesma forma, que é o egoísmo nosso, que nos empurra todo o tempo a buscar como ser mais exitosos e mais envolvidos.
Então, para todos os sistemas estar abertos, em ter um lugar, um alimento para cada um. E nesta época a humanidade tem muitas mudanças nesse sentido. Até encontrar nessa época de hoje em dia. Você disse sobre a força de criatividade do ser humano que se diferencia entre um ramo, um nível inerte e animal, então vegetal. E existe essa força da natureza, e inclusive assemelhar-se, ser uma cópia do Dr. Lightman, supostamente. Então, o que é o mais principal aqui, Harvey? E vegetal inanimado, essa exposição faz-se guardar até um lugar onde pode crescer. E tudo isto não nos desconecta, é um elemento da natureza, faz parte dela. Dr. Lightman, sim, isso ocorre de uma forma instintiva. Isso nós podemos aprender um do outro, de acordo, ou sim ou não, de acordo com o programa interno que há em cada desses elementos, e quem sabe se mude, ou quem sabe ou através de anos de evolução específica, então muda. Porque essa força nos obriga a essa mudança. E o ser humano aprende um do outro e aprende de si mesmo. E aprende através da experiência, da prática. E por isso o seu desenvolvimento é muito rápido. E não depende tanto da natureza, ambiente, mas senão o contrário. É a pessoa que tem que expandir-se a sociedade, utiliza a sociedade de acordo como quer. Essa força que o desenvolve, que desenvolve a pessoa, e que às vezes que a pessoa desenvolve a sociedade e o seu ambiente, é uma força egoísta, não é uma força positiva. Ao final de contas, mostra a pessoa, e isso através de centenas, milhões de anos, que o seu desenvolvimento o atraiu a prejuízos. E à medida que desenvolve mais e mais, conhece também cada vez mais quais são os problemas que isso gera. E não pode frear a si mesmo e começa a descobrir que essa força que antes o empurrava a ir adiante, a descobrir o mundo e descobrir as leis da natureza, utilizar isso para o seu próprio bem, para construir um ambiente bom. E tudo isso que passa é que o empurra a todo tipo de ações, das quais simplesmente prejudicam os demais. Isso, então, doutor, o que nos afeta nos prejudica? Então você está falando aqui de uma força de criatividade que começou a ser uma força que faz com que a pessoa se desenvolva. E um dado momento, essa força se converte. O Ravi diz, isso desde o princípio era assim, era uma força egoísta, uma força que empurrava a pessoa a trabalhar menos e a ter mais satisfações e sentir a necessidade de segurança sobre o futuro e de aproveitar-se do próximo até tal ponto que faz o próximo escravo, como se fossem animais de carga. Então, se tem essa predisposição a tratar de aproveitar-se para si mesmo, sim, supostamente isso é utilizar a força superior e a natureza e utilizar unicamente para a sua satisfação. E o problema não é esse, senão que inclusive sente satisfação de sentir-se que é superior. Nietzsche. Então esse controle que tem, sim, isso é o que estabelece tudo.
Nietzsche, se há mudanças ou razões de mudança, tudo isso que passa, disto tem a ver essa força. O Ravi diz, sim, é uma força interna. Então, essa força de qualidade egoísta que faz desenvolver-se, e a egoísta está na sociedade, o ambiente. Então, temos esse aspecto desenvolvido internamente, e, por outro lado, há uma influência geral da força da sociedade. Há uma mudança da percepção da pessoa? Ravi. Sim, sim, aqui não há nenhuma correção. Porque a pessoa não pode frear-se. Não pode frear-se de sentir satisfação da vida em cada momento da vida, em cada ação, em cada minuto, em todas coisas que faz, e sempre fazer um reconhecimento do que vai dar êxito e para o seu bem, o seu ego. Então Nietzsche fala, então esse ego que maneja a pessoa, sim, mas uma pessoa não está consciente disso. Nietzsche, então é interessante essa força dentro de mim, eu não estou ainda consciente disso. Dr. Eichmann diz, sim, é como uma máquina que é manejada pelo ego. Nietzsche, sim, eu queria saber e falar sobre o desenvolvimento, a evolução que passa a pessoa, e tudo isso nós falamos. Eu queria saber ou focar aqui no aspecto específico. Isso que a perspectiva da pessoa muda quando do seu ambiente, a pessoa vê exemplos, e isso é o que projeta, e assim a pessoa muda a percepção. O Rav, sim, porque a pessoa depende do ambiente. E o ambiente leva a dizer se aprecia ou não. Porque o que importa é que a pessoa que é apreciada e estar conectado com todos. E tudo depende da sua natureza. Se conecta com o ambiente ou não, e dependendo disso atua, se comporta. Então eu gostaria de ver isso adiante, o desenvolvimento da humanidade. Uma das perguntas mais interessantes e emocionantes é que vai passar, qual é o seguinte passo da evolução da humanidade? E quanto que a percepção... O Dr. Lightman, nós nos encontramos em uma etapa muito especial, que começou fazem 2000 anos, em que os cientistas, filósofos começaram a falar acerca de ser humano, a inclinação ao mal. E que temos que mudar isso porque nos gera frustrações e golpes e situações incômodas, muito desagradáveis. Mas, como sempre, a humanidade é manejada pelo ego e não está interessada em escutar isso, porque aqui tem que haver, então, eu diria, uma mudança, não unicamente de consciência ou de percepção, não só de consciência, mas de percepção da natureza da pessoa. E aqui nós estamos todos ante uma parede, uma muralha, um túnel sem fundo. E nós queremos e temos que mudar o programa que nos ativa. Isso é certo. O Lightman diz, sim, meus pensamentos e intenções, que eu atuo de tal forma que ver agora que eu sou uma pessoa que não pode mudar a outra coisa. Assim, é algo que parece sobrenatural? Pergunta. O Dr. Lightman diz, sim. Por isso, quando uma pessoa compreende isso, então, sim, nós vivemos dentro desse marco egoísta,
esse é o nosso destino, e assim fomos criados e assim vamos continuar, porque não há alternativa. Pelo menos sabemos quem nós somos. E dependendo disso, podemos limitar a pessoa para que não gere um dano aos demais, na medida do possível, e assim continuar vivendo. Assim continuar. E sabemos que essa é a nossa natureza. Nietzsche diz, sim, sem dúvida. O Rav diz, como escrito na Torá, a natureza da pessoa. E há outro método, a Kabbalah. E tudo isso é correto? Ele diz assim, sim, é correto que todas as pessoas estão assim, e somos maus por natureza, mas assim, se nós desenvolvemos, e através dessa evolução, também se desperta a possibilidade de mudar a nossa natureza. Porque se nós vamos continuar desenvolvendo-nos assim, vamos chegar a um ponto de não retorno. E este vai ser o fim. E a parte disso, se nós vamos estar imersos na natureza do programa dela, vamos descobrir que realmente existe essa possibilidade. E pode ser que a pessoa mude a sua natureza e possa receber dela as forças necessárias que a façam mudar. E que reverta o ego. Que o seu programa egoísta que existe e que o maneja possa mudar por um programa que é o oposto, um programa altruísta. Isso é precisamente o contrário, fazer uma conversão do que era antes ao estado contrário. E isso é possível para qualquer pessoa já. Então vamos saber o mundo inverso. Tudo é possível. Unicamente através da mudança do programa que nos ativa. Orem, o que significa, o que é isso que vai mudar, o que vai se reverter e como isso tem que ver com a relação de todos. Dr. Lightman, bom, assim como nós temos essa possibilidade hoje em dia de sentir satisfação, vamos poder mudar isso e receber satisfações e converter ao cuidar. Isso é entre otorgar e prazer. Sim, nós, dentro disso vamos sentir satisfação, o prazer vai continuar e vai ser sem limites, completo, e vai receber também apreciamento dos demais. Então, essa satisfação em doar. E a isso nos convida a sabedoria da Kabbalah. Orem. E qual vai ser o resultado da humanidade? Como vai mudar com isso? Dr. Lightman, isso vai ser uma revolução. Sim, por exemplo, agora, eu vejo, com respeito a todo mundo, eu quero utilizar e me aproveitar de todo mundo somente para mim, o que é bom para o meu ego, e o que eu recebo para o meu ego está bem, o que não? Então, essa possibilidade me vai dar uma possibilidade, quando possa ser parte desse mundo, e ademais dar algum valor adicional ao mundo. Então esse mundo vai se abrir a mim e logo eu vou me sentir não limitado ao que sim ou que não, senão entrar num mundo livre, aberto. E assim, com esses meios, enquanto desejos, pensamentos, vai começar a conhecer toda a realidade, porque eu vou pertencer a ela. Quer dizer, eu não vou estar limitado com os meus meios, os vasos, mas eu vou pertencer a parte, fazer parte dessa realidade e vou ser parecido a ela. Orem,
Então, você disse que isso que diferencia a pessoa de um animal, por exemplo. O que passa nesse caso, Dr. Lightman? A pessoa começa a perceber toda a realidade e viver nela. Toda a vida, toda a natureza, ele vai ver como algo que pertence, né, a ela. Ora, o que é a parte criativa em mim, Dr. Lightman? Eu vou começar a descobrir as forças que estão dentro de mim e as vou incluir na natureza geral. Eu aprendo, assim, todo o sistema da natureza e ver que em cada parte dela, em cada fragmento, em cada forma da natureza, vou poder adicionar o meu e complementar. Aqui está explicado algo muito especial de Snitsa. Eu trago essa força criativa na natureza para mim mesmo, e aqui você está falando de usar essa força criativa para poder dar à natureza. Há uma ação assim contrária, quer dizer, essa força não se anula, começa ou continua desenvolvendo, mas se eu utilizo de receber para mim, direto eu escolho utilizar para o próximo e a natureza? Sim, essa é a utilização correta dessa força. E é isso que nós temos que chegar, e para isso nós somos criados, chegar a uma natureza completa e perfeita. Orem. Bom, antes que acabe o tempo, nós podemos entender em uma só frase, até o futuro, que consciência tem a pessoa teria? O Dr. Lightman, o que se encontra num sistema do mundo, que não há vida e morte, nesse mundo superior, que tudo é um só, e dessa maneira, unicamente se utiliza tudo de uma forma correta, e o ego principalmente pode abrir a si mesmo um mundo eterno e perfeito, e dessa maneira receber toda a realidade. Por isso a sabedoria da Kabbalah se chama sabedoria de recepção. Orem. Obrigada, Dr. Lightman, e graças a vocês por estarem conosco, e regressem no próximo programa.